E aí, pessoal, hoje vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, onde vamos só usar a nossa lousa. Então vocês não vão ver minha cara. Pera aí, pera aí. Ponto, podem me ver. Então hoje a gente vai falar sobre três assuntos muito importantes, fundamental sobre espelhos planos: translação, rotação e associação de espelhos planos. Então vamos lá, começando por translação. Muito bem, olha só, para começar, para entender translação, eu poderia facilmente tirar essa palavra difícil, essa palavra complicada, translação, e colocar movimentação, movimento. Eu vou movimentar, eu vou transladar, vou tirar e colocar em outro lugar, mas o que? O meu espelho. Então, translação de espelho, eu vou movimentar o meu espelho e eu quero saber o que vai acontecer com a sua imagem, eu quero saber o que vai acontecer com ela. Então, vamos lá. Olha só, aqui vamos focar nesse desenho. Aqui primeiro eu desenhei o quê? Desenhei o nosso chão, o nome disso é chão. Ele tem as suas divisórias, tudo é igual. Vamos chamar cada espacinho desse de D. Então D, 2D, 3D, D, tudo D. E aqui eu coloquei um certo espelho, ó, eu coloquei as partes tracejadas aqui, então a parte espelhada é qual? É desse lado. Então, em frente a essa parte espelhada, eu coloquei um objeto, OBJ, certo? Um objeto, qualquer coisa representado por uma setinha. E aí eu falei para vocês na aula passada onde vai ser formado a imagem desse objeto. Bom, olha só, esse objeto, ele está a qual distância? Ele está a uma certa distância aqui, ó, x. Então a sua distância, a distância da sua imagem até o espelho, é a mesma distância o quê? É a mesma distância x. Então aqui, ó, uma distância x do espelho, vai estar a nossa imagem, certo? Do mesmo tamanho que o nosso objeto. Então eu vou chamar aqui de imagem 1. Beleza? Agora, vamos lá. Eu ia fazer tudo aqui, mas para não ficar confuso, vamos olhar aqui embaixo. O nosso espelho, ele estava exatamente aonde? Ele estava nessa posição aqui, ó. Ok? Mas eu vou mudar ele de lugar. Eu vou fazer o que? Eu vou transladar o meu espelho. Eu vou tirar ele dali e colocar, por exemplo, opa, aqui na frente. Certo? Eu não vou mexer muito nele. Vou só deixar ele aqui, ó, um pouquinho para frente. É o mesmo espelho, então essa aqui é a nossa posição 1. O nosso espelho ele foi para uma posição 2, ok? Vamos dizer que ele andou uma distância D. Vou chamar aqui a distância que ele andou de Dzão. Então o espelho transladou, o espelho se locomoveu uma distância Dzão, porém o nosso objeto, olha, ainda vai estar no mesmo lugar, então ele ainda está aqui quietinho, no mesmo lugar, ele tem o mesmo tamanho, então a gente não vai mexer nele, vai só mexer no espelho. Agora eu quero saber onde vai estar a nova imagem formada por esse espelho. Bom, a distância do meu objeto ao espelho tem que ser a mesma distância do espelho à imagem. Então se eu tomo uma distância 1, 2, 3, que eu vou chamar aqui, ó, chamar de Y, a distância também tem que estar Y do espelho à minha imagem. A distância da minha imagem também tem que ser Y, que é 1, 2, 3D. Então 1, 2, 3, opa, aqui. Então essa distância aqui também é Y, e aqui a gente vai ter a formação de quem? De quem? De quem? Da nossa imagem. Vou chamar essa aqui de imagem 2. Então vamos analisar. Então olha só, vamos ignorar x, vamos ignorar y. Quando o meu espelho se moveu, se transladou em d, uma distância d, o que aconteceu com a minha imagem? Olha só, a imagem ela estava aqui, ó, antes. Opa, então ela se moveu quanto? 2D, D mais D. Ah, então se o meu espelho anda uma distância D, a minha imagem anda uma distância 2D. Então anota aí, ditando para vocês. Quando o meu espelho anda uma distância D, quando o meu espelho translada uma distância D, a imagem formada por esse espelho de um objeto vai transladar, vai se mover uma distância 2D. Como o nosso espelho ele veio para esse lado, ele veio para a nossa direita, então a imagem também vai vir para a direita. Se por acaso fosse o contrário, o espelho viesse para a esquerda, uma distância D, a nossa imagem ia se transladar, ia se mover uma distância 2D para a esquerda. Então é isso, se o espelho anda uma distância D, a nossa imagem anda uma distância 2D. Isso é muito importante na hora do vestibular para você ganhar tempo, porque você pode fazer essa analogia, pode pensar tudo isso durante o seu vestibular, porque é bem intuitivo.
Porém, se você já souber, já tiver isso na sua cabeça, você pode ganhar muito tempo, que é fundamental em uma prova de vestibular, uma prova da FUVEST, Enem, é questão de tempo. Agora vamos falar o seguinte, vamos supor que o nosso espelho, que estava aqui, ó, só para vocês visualizarem, ele veio para cá com uma certa velocidade E, velocidade do espelho. E eu quero saber qual a relação dessa velocidade do espelho com a velocidade de quem? Com a velocidade da minha imagem, VI. Qual a relação de V do espelho e de V da imagem? Olha só, eu tenho certeza que você sabe, você é inteligente, você é bom. Você sabe que velocidade, vou escrever aqui, ó, velocidade é ΔS por ΔT. Então você sabe, vamos fazer aqui em vermelho a velocidade do espelho. Velocidade do espelho é igual a ΔS do espelho, quanto meu espelho andou. Então eu vou colocar ΔS e dividido pelo ΔT. Mas vocês também sabem o quê? Que a velocidade da imagem é igual à distância percorrida pela imagem, ou seja, ΔS da imagem dividido pelo tempo que ela percorreu. Ah, velocidade E e velocidade são diferentes. Aqui, ó, a gente sabe que esse andou D, a imagem andou 2D, mas o tempo que ela levou para percorrer essa distância é igual. Ah, então ΔT aqui do espelho é igual ao ΔT da imagem, os tempos são iguais. Então eu posso igualar os tempos. Então ΔT é igual a ΔT. Nós temos que ΔT vai acabar sendo igual a ΔT. Igualando isso, ΔT está dividindo, passa para lá multiplicando, vai multiplicar a velocidade que passa dividindo. Então a gente vai ter aqui, ó, que o ΔT do espelho é igual a ΔS do espelho dividido pela velocidade do espelho, que é igual a quem? O ΔT aqui está dividindo, passa multiplicando, a velocidade da imagem vai estar multiplicando, vai passar dividindo, que é igual a ΔS da imagem dividido pela velocidade da imagem. Aí a gente sabe o que? A gente sabe que o ΔS do espelho, quanto o espelho percorreu? Ele percorreu D. Então já vou trocar aqui, ó, para ganhar espaço. Então, D. Enquanto a imagem percorreu qual distância? Uma distância 2D. Ah, eu tenho D de um lado, D do outro, o que eu posso fazer? Some! Então a velocidade ela está dividindo, passa para lá multiplicando, e a velocidade aqui está dividindo, passa para lá multiplicando. Então a gente vai ter que a velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Olha essa equação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade da imagem é igual ao dobro, 2 vezes da velocidade do espelho. Então, se o meu espelho andou com uma velocidade de 10 metros por segundo, a minha imagem vai ter uma velocidade 2 vezes maior, ou seja, 20 metros por segundo. Se o meu espelho tivesse uma velocidade de 50 metros por segundo, que é bastante, a minha imagem vai ter uma velocidade 2 vezes ela, que é 2 vezes 50, 100 metros por segundo. Então vai ser sempre o dobro. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Isso faz muito sentido porque, pensa só, o nosso espelho ele percorre uma distância só D. Enquanto a imagem tem que percorrer uma distância 2D, o dobro dessa distância, porém no quê? No mesmo tempo. Se é o mesmo tempo, então a velocidade tem que ser maior quanto maior for essa distância. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido translação. Translação de espelho é a movimentação do espelho. É quando eu movimento o meu espelho em relação ao objeto e eu quero saber o que vai acontecer com a sua imagem. Então a sua distância vai ser, se o meu espelho anda D, a imagem anda 2D. Se o meu espelho está com uma velocidade VE, a minha imagem, a velocidade da imagem é 2 vezes essa velocidade. Beleza? De novo, isso é muito importante para você ganhar tempo na hora do vestibular, para você poder resolver suas questões assim, ó, com mais facilidade. Agora vamos lá falar sobre a rotação de um espelho. Muito bem, aqui ó, para rotação de um espelho. Rotação não tem muito o que dizer. A gente vai o quê? Rotacionar um espelho. Vai pegar esse espelho aqui, vai rotacionar ele, vai colocar ele para girar.
Então vamos lá, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma reta, qual que é o nome disso? Reta. Aí eu faço esse tracejados aqui, o nome disso começa a ser espelho, a gente passa a ter um espelho, certo? Onde é que a parte de baixo é a parte opaca, é a parte que não reflete, enquanto a parte de cima é a parte refletora, a parte que vai refletir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a jogar um raio de luz aqui, ó, vou jogar bem aqui, ó, bem na cara aqui, ó, desse espelho, ó, pá, o raio de luz pegou numa superfície, meu Deus, eu já falei pra vocês, o raio de luz pegou em qualquer superfície, seja a superfície da água, superfície de vidro, qualquer superfície, superfície de espelho, a gente nem vai pensar o que está acontecendo, a gente vai lá e vai simplesmente desenhar a nossa normal. Aqui a gente vai ter um ângulo de incidência, que eu vou chamar de X, para facilitar depois nas contas, e a gente sabe que esse raio de luz, por ser um espelho, vai sofrer uma reflexão. Como? Com o mesmo ângulo aqui, ó, lei da reflexão, lembra? Segunda lei da reflexão, os ângulos de incidência e o ângulo refletido são iguais. Então é isso que vai acontecer, muito simples, nenhuma novidade. Agora eu vou pegar o meu espelho e vou rotacionar ele aqui para baixo. Então simplesmente peguei, deixei ele fixo aqui nessa pontinha e vou rotacionar ele para cá. Meu espelho está aqui agora, tac, 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 fiz setinha, então só rotacionei o espelho. E agora eu quero saber o que vai acontecer. Se eu rotacionar esse meu espelho um ângulo alfa, qual vai ser o novo ângulo desse raio de reflexão? Então eu quero saber, se eu rotacionar um ângulo alfa, o meu espelho, qual vai ser o ângulo que eu vou acabar rotacionando o meu raio de reflexão? Então, para isso, vamos imaginar que isso aqui não aconteceu, ok? E se eu tivesse jogado esse mesmo raio de luz, aqui não ia ter espelho, então ele simplesmente ia continuar em linha reta. Porque não ia ter espelho, então ele só ia embora. Opa! Então ia vir aqui, ó, raio de luz. Opa! Aí sim, aqui sim o raio de luz ia pegar na superfície, raio de luz pegou na superfície, você que é meu aluno, você é inteligente, você sabe que você não tem que pensar, você só tem que fazer o quê? Desenhar a reta normal, independentemente se você vai usar ou não, desenha a normal. E aí esse raio de luz vai formar com a reta normal aqui, ó, vou chamar um ângulo de Y, e a gente sabe que ele vai ser refletido com o mesmo ângulo Y, leis da reflexão, nosso raio de luz vai vir aqui, ó, vai embora, vai ser feliz. Ok? Agora eu quero saber qual vai ser o ângulo formado entre os dois raios refletidos. Então, como eles não estão se encontrando, eu vou prolongar eles aqui, ó. Peguei aqui, ó, ele, ó. E vou pegar aqui, ó, com esse aqui também. Opa, não... Agora sim, hein? E aqui um ângulo beta. Eu quero saber a relação entre alfa e beta. Quantas vezes beta é maior do que alfa? Quantas vezes alfa é menor do que beta? Não sei o que vai acontecer. Vamos ver. Olha só, para isso a gente vai precisar um pouco de matemática, hein? Matemática, pá. Então, olha só, você tem que saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 90 graus, então vamos dar nome para os boi. Vou chamar aqui de 0, de O. Aqui eu vou chamar de ponto A. E aqui eu vou chamar de ponto B, ok? O, A, B, e aqui vamos chamar de ponto C. Eu vou olhar primeiro em um triângulo, vou olhar no triângulo OAB. Então repara aqui, ó, no triângulo OAB, o que vai acontecer? Repara comigo, raciocina comigo, dona Lúcia, raciocina, vamos lá. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então nós temos os ângulos internos, alfa, esse daqui, e tudo isso aqui. Vamos descobrir um por um, com muita calma. Então, esse triângulo aqui vai dar alfa, ok, mais... quanto é que vale aqui? Olha só, essas duas retas se cruzarão a normal e o meu raio de luz se cruzarem. Então, se aqui desse lado é x, aqui desse lado a gente vai ter x também. E olha só, essa aqui não é a normal? E essa aqui não é a superfície? A normal não forma um ângulo de 90 graus com a superfície? Ah, então tudo isso aqui é 90 graus mais x. Então tudo isso aqui é 90 graus mais x. Mais quanto? Mais esse pouquinho aqui. Ah,
Olha só, raio de luz, K normal, formou Y. Porém, olha só, a normal com a superfície está formando qual ângulo? O ângulo de 90 graus. Então, se tudo isso é 90 e esse pouquinho aqui ó, é Y, isso daqui é 90 menos esse lado. Então, 90 menos Y. Então, tudo ali eu vou somar mais 90 menos Y tem que ser igual a 180, porque a somatória dos ângulos internos de um triângulo é 180. E 180 é 180, 360, mas isso não tem nada a ver com o exercício. Então, olha só, eu tenho 90 mais 90, 90 mais 90 é 180. Eu tenho 180 de um lado, 180 do outro, que eu faço? Vai embora. Então, no final das contas, a gente vai ter que alfa é igual. O y está subtraindo, passa para lá somando, fica mais y. O x está somando, passa para lá subtraindo, y menos x. Então, opa, tem como eu fazer alguma coisa? Não tem, não sei o que fazer aqui. A gente guarda essa equação, chama ela de 1 e deixa ela aí quietinha. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um outro triângulo. Que outro triângulo eu tenho? Vamos ver. CAB. Eu vou olhar para o triângulo CAB e eu vou fazer a mesma coisa. Somatória dos ângulos internos de um triângulo, 180. Então, CAB, vamos lá. Opa, isso aqui é fácil, hein? Isso aqui é beta. Então, só desenho beta, mais quem? Agora é só esse pedaço aqui, ó. Se aqui era x, opa, esses raios de luz estão se cruzando de novo. Então, se aqui é x, aqui, ó, esse pedacinho aqui é x também. Então, é x mais x, é o famoso 2x. Isso tudo mais quanto? Vamos ver, olha só, eu já tinha colocado aqui. Aqui nós temos 90 menos y. Então, fica o 90 menos y, mais quanto que vale esse pouquinho aqui? Olha só o que a gente tem uma superfície cortada pela normal. Uma normal vai formar o quê? Com a superfície um ângulo de 90 graus. Então, se tudo isso vale 90, e olha só aqui, ó, essas retas se cruzando. Se esse lado vale y, aqui embaixo também está valendo y. Então, se tudo é 90, esse pedaço é y, então aqui é 90 menos y, aqui nós ficamos com 90 menos y, tem que ser igual a quanto? 180. Então vamos lá, olha só, 90 mais 90, 180. Então 180 desse lado, 180 do outro. Some, vai todo mundo embora. Então a gente vai ficar aqui beta mais 2x menos y mais menos y, 2y. Então vamos lá, beta mais 2x menos 2y é igual a 0. Então a gente vai ter que beta vai ser igual 2x, passa para lá, menos 2x. Menos y, passa para lá, mais 2y. Olha só, eu vou colocar em evidência, e nessa loucura de dizer que não te quero, vou colocar em evidência o 2. Então, beta é igual a 2 vezes y menos x. Ah, mas olha só, y menos x é alfa. Então, eu vou substituir isso daqui por alfa. Então, olha só, eu vou vir para cá agora, hein? Ó, a gente tem que beta é igual a 2 vezes quem? 2 vezes alfa. Essa vai ser a nossa equação final. Essa é a relação entre o ângulo, o quanto que eu vou rotacionar do meu espelho com o quanto vai acabar sendo rotacionado do meu raio refletido. Então, por exemplo, se eu rotacionar o meu espelho alfa, um ângulo alfa, o meu raio refletido vai ser rotacionado um ângulo 2 alfa, o dobro de alfa. De novo, isso daqui dá para fazer isso na sua prova, mas dá muito trabalho. Então, se você souber essas relaçõezinhas, beta é igual a 2 alfa, vai facilitar muito sua vida lá para frente. Beleza? Então vamos lá passar a última parte dessa aula já para finalizar ela. Vamos lá. Muito bem, associação de espelhos planos. Eu vou associar dois espelhos planos para ver o que vai acontecer com as suas imagens. Então, por exemplo, olha só, eu tenho um espelho aqui, ó, vou chamar de E1, aqui eu tenho um segundo espelho, vou chamar de E2, espelho 2, espelho 1, e aqui no centro eu vou colocar um ponto P, por exemplo, é um objeto, é alguma coisa, é uma vela, é um dado, é alguma coisa, para eu formar a imagem com esses espelhos, certo? E eu coloquei esses espelhos
espelhos E1 e E2 separados com um certo ângulo, vamos chamar esse ângulo de ângulo alfa, ok? Eu quero saber quantas imagens vão ser formadas desse meu espelho, quantas imagens eu vou ter aqui. Para saber isso, eu vou usar uma relação, uma equação, que é n, que é o número total de imagens, então anota aí, n, número total de imagens, é igual à volta completa. Qual que é a volta completa que esse meu espelho pode dar? É um círculo, uma circunferência, que é 360 graus. Então é 360 graus dividido pelo ângulo que eu abri, alfa, menos 1. Aposto que você vai tentar adivinhar por que esse menos 1. O 360 e o alfa até faz sentido, certo? Porque eu quero ver quantas divisões de alfa eu vou ter em uma circunferência completa, o número total de pontinhos que eu teria, de objetos que eu teria. Mas por que o menos 1? Porque um desses valores que eu vou acabar achando é quem? É o objeto. E eu não quero saber qual que é o número total de imagens mais o número de objetos. Não, eu só quero o número total de imagens. Então por isso que eu subtraio 1, porque esse 1 é o objeto, não é imagem, então sai fora. Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos supor aqui que eu tenho um espelho, eu coloco aqui um objeto, aí ó, P, e eu quero saber quantas imagens ele vai formar quando os espelhos E1 e E2 estiverem a 90 graus. Olha só, o número total de imagens n é 360 dividido por 90, é o alfa, certo? Menos 1. Olha só, 0 com 0, 36 dividido por 9 vai dar 4. Então o número total de imagens é 4 menos 1. Então o número total de imagens é igual a 3. Eu terei 3 imagens formadas aqui. Será que isso é verdade? Sim, é verdade. Quer ver? Olha só, seria a mesma coisa que eu prolongar aqui. Desculpa ficar um em cima do outro. E aqui teria um ponto P, aqui um ponto P e aqui um ponto P, certo? Olha só, então um deles é objeto. Os outros 3 são imagens. Então eu achei 4, porém eu tiro 1 porque 1 é o objeto, sai fora, aqui não é das contas. Muito bem? A associação de espelhos, bem simples, bem tranquilo. Daqui a pouco a gente vai fazer um dos casos mais difíceis que pode cair para você lá no vestibular. Mas vamos lá, vamos com calma que é facinho de entender. Espero que tenham entendido até aqui. E é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Essa foi a aula de hoje e até a próxima. Pá!